Estamos em semana de seleção brasileira em mais uma data FIFA. Carlo Ancelotti já está esboçando o time que pretende mandar a campo para enfrentar Senegal nesse próximo sábado. Só que enquanto o provável time ainda não é divulgado, eu quero mostrar para vocês qual seria o time que eu mandaria a campo se eu fosse o treinador no lugar do Ancelotti. Você verá as minhas escolhas com as justificativas nesse vídeo. E não se esqueça de aproveitar para você também colocar aqui nos comentários qual seria a sua escalação. Acompanhe tudo sobre a seleção brasileira nessa data FIFA com o aplicativo SofaScore aí no seu celular. Ele vai te mostrar as escalações, as estatísticas de maneira detalhada, os horários dos jogos, os resultados e muito mais. Para conhecer o aplicativo, escaneie o QR Code aqui ou clica no link que eu vou deixar na descrição. Lembrando que o SofaScore é totalmente gratuito e quando você faz o download, você ainda fortalece o canal. O que vem pela frente? Nesse próximo sábado, 1h da tarde, o Brasil tem um amistoso contra a seleção de Senegal. Nós vamos agora para duas partidas da data FIFA contra as seleções africanas. O Ancelotti tinha deixado bem claro que queria testar um pouquinho de cada escola. Então, na última data FIFA, enfrentamos seleções asiáticas. Agora, enfrentaremos seleções africanas. E quando for em março de 2026, enfrentaremos duas seleções europeias. Então, o primeiro desafio dessa data FIFA é Senegal. Eu fiz já um vídeo aqui no canal comentando, analisando mais sobre a seleção de Senegal. Se você ainda não viu esse vídeo, depois você pode clicar nesse card aqui, que lá eu falei de maneira detalhada sobre o retrospecto de Senegal, os jogadores destaques dele. Mas para poder já contextualizar dentro desse vídeo aqui, já digo logo de cara, eu não espero que o jogo contra Senegal seja um jogo fácil. É uma seleção que tem vários jogadores com experiência de futebol europeu, jogadores de muita força física, de velocidade, sem contar que essa seleção ela vem com moral. Eles ostentam aí mais de 30 jogos de invencibilidade, venceram a seleção da Inglaterra no mês de junho. E como que eu enxergo tudo isso? Um jogo difícil, mas ao mesmo tempo um ótimo teste para a seleção brasileira poder realmente se preparar. Porque também, na minha visão, de nada adianta o Brasil ficar pegando seleção de expressão nenhuma, seleção fraca, para ficar só batendo nessas seleções e aumentando o seu ego, criando ilusões. Nós temos que jogar realmente contra seleções capacitadas para a gente poder entender também qual é o nosso nível e onde que a gente pode melhorar. Então, o que eu vejo pela frente? Senegal, uma seleção muito competente e que vai ser muito chata. O que eu pensei para formar a minha escalação? Falando primeiramente sobre sistema. Eu acho que para esse jogo seria bom o Brasil jogar num 4-4-2, mas de maneira muito mais parecida, mais semelhante, com aquele time que goleou a Coreia do Sul na última data FIFA, onde nós jogamos ali a princípio num 4-4-2, onde você tinha o Matheus Cunha e o Estevão como meias, jogadores bem ofensivos. Eu tentaria então manter o esqueleto daquele time. Sem contar que daquele time também eu manteria várias peças, porque querendo ou não, nós estamos cada vez mais próximos da Copa do Mundo e no meu entendimento, quanto mais vezes nós conseguirmos repetir o mesmo time ou pelo menos a mesma base, melhor, para que quando chegue lá no ano que vem, a gente tenha uma base de um time que tenha um entrosamento, que tenha ali uma coletividade boa. Coisa que, por enquanto, eu acho que o Ancelotti ainda não está conseguindo formar, porque como ele está num momento de muitos testes, a todo momento o time é trocado e você não consegue criar uma cara, uma identidade. Então, como eu disse, teria uma formação ali meio que num 4-4-2 e manteria a base do time que venceu, aliás, goleou a Coreia do Sul. As minhas escolhas. Lembrando que todos os jogadores que eu citar aqui, eu vou justificar também o porquê de eu querê-los como titular. Vamos começar pelo goleiro? Começar pelo começo mesmo? Meu goleiro é o Ederson, tá? O goleiro que, para mim, é o melhor depois do Alisson. O Alisson não está à disposição, está lesionado, então o Ederson sendo convocado, automaticamente assume a vaga do Alisson como o 01, como nosso titular. Um goleiro que eu acredito que até que para a proposta do Ancelotti dentro da seleção vai ser muito útil, porque o Ederson é um baita de um goleiro debaixo das traves
e também excelente para trabalhar com os pés. Então a gente ganha ali mais um jogador de qualidade para a saída de bola. O Ederson acho que vai fazer um bom trabalho, então seria já automaticamente o meu titular. Vamos para as laterais, começando pela lateral direita. Foram convocados o Wesley da Roma e o Paulo Henrique do Vasco. Na minha visão, qualquer um dos dois que for titular tem condição tranquila de dar conta do recado. Aqui, por uma questão de preferência, eu vou com o Wesley. É um jogador de muita velocidade, ele é firme na marcação e dá bastante opção no campo de ataque. Em geral, o Senegal tem jogadores de muita velocidade, que vão muito pro mano a mano. Você tem o Sadio Mané, que é um jogador que vocês conhecem, aquele mesmo, ex-Liverpool, ex-Bayern. Eles têm o Ismail Assar, do Crystal Palace, também de muita velocidade, muito arranque. O Ndiaye, que joga no Everton, que também tem essas características. Então nós precisamos de laterais que saibam marcar bem. O Wesley, não vou dizer para vocês que é o melhor marcador que tem, mas ele tem velocidade. E por isso que eu digo que até mesmo se o Paulo Henrique for titular, não vai ser nenhum absurdo, porque o Paulo Henrique também é um cara que tem bastante velocidade e força de recuperação. Mas aqui, como eu disse, por uma questão de preferência, eu vou com o Wesley. Na lateral esquerda, aí o Ancelotti convocou vários nomes. O Alexandre do Flamengo, convocou o Juba, Luciano Juba, lateral do Bahia, e convocou o Caio Henrique do Mônaco mais uma vez. Aqui, como já temos do outro lado um lateral que apoia bem e que é rápido, aqui eu iria com um lateral mais conservador. Ou seja, um lateral que guarda mais a posição, que foca mais no sistema defensivo. E aí, o meu escolhido é o Alexandre do Flamengo, que tem bastante imposição física, não é um cara que apoia muito, e pela experiência que tem para esse jogo contra uma seleção que é muito agressiva pelas laterais, eu acho que o Alexandre seria um nome bastante interessante. Porque o Caio Henrique, querendo ou não, já teve algumas chances entrando em outros jogos, ainda não correspondeu, e para o Juba é tudo uma novidade. Ele pode acabar sendo testado no decorrer do jogo, ou até mesmo no outro jogo contra a Tunísia, só que como eu enxergo que contra a Senegal é um jogo mais difícil, eu acho que o Brasil tem que ir com o que tem de melhor. E esses são os melhores, na minha opinião. Vamos para a dupla de zaga, onde aqui eu tenho uma opinião que para vocês pode acabar sendo até polêmica, tá? Mas é o que eu penso em relação à zaga. Eu não teria o Marquinhos como meu zagueiro titular. Eu reconheço que ele merece sim hoje a convocação. Ele tem ido bem no ciclo do Ancelotti. Só que eu gosto da dupla de zaga sendo formada pelo Militão, do Real Madrid, e pelo Gabriel Magalhães, do Arsenal. Dois zagueiros que eu vejo com perfis até parecidos. São dois zagueiros de muita força e de recuperação. Dois zagueiros que vão muito bem na bola aérea. E eu gosto desse perfil de zagueiro que vai para o combate forte. O Marquinhos, comparando com esses dois aqui, ele é um zagueiro, na minha visão, mais técnico. Ele sabe sair jogando melhor, tem a questão de ser mais experiente também. Só que o Militão e o Magalhães, eles jogaram juntos contra a Coreia do Sul e eu acho que eles foram muito firmes, vão muito bem na bola aérea. Então eu manteria esses dois. Eu acho que deu liga quando eles jogaram juntos contra a Coreia e eu os manteria para esse jogo contra a Senegal. Até porque Senegal joga, em geral, com um atacante, um camisa 9, que ataca muito a profundidade, que é o Nicolas Jackson, que joga no Bayern de Munique. Então você tem do Militão ou Magalhães, que são jogadores fortes e rápidos, isso com certeza poderia inviabilizar que o Nicolas Jackson tenha sucesso nesse jogo. Vamos partir para o meio campo. Meio campo eu acho que hoje é até mais fácil de montar. Camisa 5, primeiro volante, é o Casemiro de maneira indiscutível. Acho que isso para todo mundo. Casemiro, que eu enxergo com grande potencial de ser o nosso capitão, um cara que tem um bom passe, traz muita segurança para a dupla de zaga, porque ele é bem um cano de guarda ali na cabeça da área. Então o Casemiro aqui já é indiscutível na minha seleção, no meu time titular. Ao lado do Casemiro, um jogador que eu acredito até que ele ajudou muito a elevar o nível desse jogador, que é o Bruno Guimarães. Podem perceber que a partir do momento que o Casemiro voltou para a seleção, o futebol do Bruno cresceu. Ele teve mais tranquilidade para sair para o jogo e para poder fazer o que ele sabe de melhor, que é o quê? Construir, ditar o ritmo do jogo. Tanto que nos últimos jogos ele tem dado passes assim brilhantes. Então Bruno vai ali do lado do Casemiro como camisa 8. Compondo ainda o meio-campo, pensando que o Brasil precisa ter o controle do jogo, e Senegal é uma seleção assim muito vertical, para tentar trazer o toque de bola junto do Casemiro e do Bruno Guimarães, eu traria aqui como meias, primeiramente, o Lucas Paquetá, que é um meia que ajuda muito na parte da recomposição, faz faltas quando é necessário, ele ajuda muito nesse trabalho defensivo, isso é importante.
E além do Paquetá, eu teria aqui como um meia o Rodrigo do Real Madrid. Rodrigo que pode fazer várias funções ali do meio pra frente, é um jogador bastante técnico e eu acho que ele ali flutuando, ele rende bastante, porque ele fica livre pra armar, pra chegar, pra finalizar, pra cair pelos dois lados, que ele tem facilidade. Acho que esses dois como meias, repetindo um pouco do que foi feito contra a Coreia do Sul, também pelo Rodrigo e pelo Matheus Cunha, pode funcionar, tá? Aqui no caso eu tô optando pelo Paquetá ao invés do Matheus Cunha, porque o Paquetá eu acredito que para as obrigações defensivas ele ajuda mais, mas o Matheus Cunha aqui também para meia era uma opção bastante válida. No ataque, vou ser sincero para vocês, eu acho que jogadores como o Vitor Roque, enfim, como o Richarlison, ou seja, jogadores que vão jogar na função de centroavante, João Pedro mesmo do Chelsea, esses jogadores poderiam ser testados ao decorrer do jogo ou então no jogo contra a Tunísia. Acho até que o Richarlison nessa fila toda tá bem para trás, porque não tem correspondido. Eu enxergo que hoje o Brasil pode render mais jogando sem um camisa 9 de referência. Por que eu digo isso? Porque como o Brasil tem jogadores muito rápidos e habilidosos, você fica toda hora ali trocando o posicionamento, rodando, você bagunça a marcação adversária. E Senegal tem bons zagueiros. Koulibaly é um zagueiro firme, o Niakhaté é um zagueiro firme também, são jogadores de força, mas que se eles pegarem pela frente jogadores que são mais leves, de velocidade, eles vão sofrer para marcar. Então a minha dupla de ataque seria Vinícius Júnior e Estevão. Vini Júnior é um cara que tem muita habilidade, tem muita velocidade, então ele dá aquele tapa-longa, é difícil do adversário pegar. E o Estevão, ele vive um ótimo momento na seleção, um ótimo momento no Chelsea, a gente tem que aproveitar essa confiança que ele tá e dar a sequência para ele. Eu acredito que ele jogando ali mais próximo do gol, ele vai marcar. Porque o Estevão é um cara que mesmo sendo muito novo, a maturidade que ele mostra para finalizar é muito acima da média. Eu acho que ele perto do gol é sempre um perigo. Por isso eu faria essa dupla, Vini e Estevão, ao invés de ter ali um 9 mais fixo, como um Richarlison, um Vitor Roque ou um João Pedro. Então, essa foi a minha explicação para cada uma das minhas escolhas. Queria agora saber também qual seria a sua escalação aqui nos comentários. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!